E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Estamos de volta aí com mais um Formiga na Tela, dessa vez um Formiga na Tela especial, com a presença do escritor Rafael Spaca. E aí, Rafael? Legal, cara, prazer estar aqui. Tudo bem? Tudo jóia. Beleza? E a ideia aqui, né, na verdade, é falar um pouco de um livro recente do Rafael, que é o Cinema dos Trapalhões. Vamos tentar bater um papinho aí sobre o cinema dessa época aí e desse quarteto aí que marcou gerações. Piscite! Piscite! Pérolas negras! Vale uma nota! Como é que foi aí esse processo aí dessas entrevistas, né? A gente está vendo aí que foram mais de 100 entrevistas que você fez. Qual foi a dificuldade que você teve e como é que você bolou essa ideia? De onde surgiu, né? Foi alguma coisa mais emocional porque você curte bastante a história do quarteto, ou uma coisa mais profissional ligada com algum deles? Ou... Teve as duas coisas, a emoção por gostar dos caras e também da razão, né? Porque eu leio muito, eu gosto de ler, né? Leio jornal, revista, livro, leio tudo. Eu sempre senti muita falta de uma bibliografia a respeito dos Trapalhões. O Glauber, por exemplo, Glauber Rocha, tem uns 20 livros falando da obra do Glauber. Os Trapalhões tem uma professora no Rio Grande do Sul chamada Fatimei Lunardelli, que fez uma tese a respeito dos Trapalhões e depois lançou isso em livro, e não tem mais nada dos Trapalhões. Isso sempre me incomodou. Os caras fizeram mais de... o Renato agora está chegando em 50 filmes, e não tinha uma pesquisa falando do que foi esse fenômeno dos Trapalhões. Isso me incomodava, e até que eu falei, pô, eu vou fazer uma pesquisa a respeito dos Trapalhões. A princípio, eu não pensei em publicar essa pesquisa em livro. Era para fazer uma tese de mestrado. E aí o Ken Sakamoto, que é o publisher da editora Laços, quando soube da minha pesquisa, falou, a gente precisa lançar isso em livro. E aí eu falei, pô, falta um livro dos Trapalhões, ele está pedindo para lançar isso em livro, então vamos lançar em livro. E aí o livro é um formato, quase um livro documentário, são várias pesquisas. Eu ia na ficha técnica de cada filme, procurava pelas pessoas, e aí de um em um, né, essa cadeia. Assim, você conhece um cara que trabalhou com você nesse filme? Ah, não conheço esse, mas conheço alguém que trabalhou no outro. E aí eu ia nessa pessoa que me passava o contato de outro, que passava o contato de outro, e fui formando essa cadeia de contatos até que saiu esse livro, né? A última entrevista para esse livro foi o Renato Aragão, por incrível que pareça. Eu consegui entrevistar técnicos, câmera, contra-regra, figurante, dublê, deu esse panorama do que foi o cinema dos Trapalhões, né? Eu não quis pegar só nos atores, só nas atrizes, só nos diretores. Eu queria ter uma percepção mais ampla do que foram os Trapalhões no cinema. Então, os técnicos falam como eles eram antenados em relação aos equipamentos, né? Eles sempre tinham uma preocupação muito grande em pegar os melhores equipamentos para fazer os filmes, o melhor roteirista para trabalhar no roteiro, no argumento que eles bolavam. Então, quem lê esse livro consegue ter uma percepção plural do que representou o cinema dos Trapalhões em décadas. Mas assim, essas fases distintas são interessantes porque nos anos 70 os Trapalhões teve aquela fase de usar as fórmulas americanas, né? Pegar filmes de sucesso como Star Wars, Planeta dos Macacos, né? E talvez os anos 80 tenha sido a parte mais frutífera, né? Dos Trapalhões, fazendo filmes um pouco de mais qualidade cinematográfica, um apuro melhor assim, visual, até na parte social, né? Alguns com críticas sociais, como o caso do Saltimbancos Trapalhões, o Mágico de Oroz, Fada Seca. Isso, Alto da Compadecida, né? Não sei se você concorda que essa fase foi a melhor, e depois a fase com, aí sim, né, Gugu, Xuxa, né, que foi uma fase, não sei, talvez a pior dos Trapalhões em questões
questão de qualidade, não sei. Como é que você vê essas fases e o que você pensa a respeito aí do cinema deles? Elas não estão bem demarcadas, mas você, analisando, você consegue ver que teve uma diferença do primeiro filme até o último, né? Eles sempre foram iconoclastas, essa coisa de brincar com os clássicos americanos, tanto na literatura quanto no cinema, né? O Planalto dos Macacos é uma brincadeira em relação ao Planeta dos Macacos. Nessa fase, eu acho que era uma fase mais irreverente, mais livre, né? Sem muita amarra. Começou o Renato e o Dedé, depois entra o Mussum, o Zacarias, e eu acho que até os Saltimbancos Trapalhões, eles estão numa linha muito parecida, né? Que é a fase que o J.B. Tanco, que é um cineasta europeu, ele adotou para o cinema dos Trapalhões. Depois dos Saltimbancos Trapalhões, o J.B. Tanco sai, assume o José Alvarenga, ele começa a adotar uma outra filosofia, né? Que já é uma questão mais técnica, do enquadramento, da fotografia. O Renato Aragão, no Alto da Compadecida, ele mesmo fala que ele fez um filme para crítica. A crítica fala que eu não sei fazer filme, de tanto receber crítica ruim, né? Só que esse filme foi um sucesso de crítica, mas o público não abraçou, né? Porque fugiu muito do que era nos Trapalhões. Se você vê o filme, realmente, o próprio Ariano Suassuna, quando viu o filme, falou que foi a melhor adaptação da obra dele até hoje. É mesmo? Mais, inclusive, do que a que teve recentemente com o Selton Mello e o Matheus Nascergalli na Globo, né? Só que o público não abraçou. Ele falou, para quem que eu faço cinema? É para o público. Uhum. Então eles voltam a tentar adotar aquela linha antiga, né? E aí quando começa os Trapalhões na Terra dos Monstros, os Fantasmas Trapalhões, entra Dominó, a Xuxa, né? A Xuxa até entrou antes, né? Depois ela volta, mas teve a Angélica, teve o grupo Polegar, o último, que estavam os 4 reunidos, Uma Escola Atrapalhada, eu acho que é o mais melancólico deles. Assim, o Zacarias já estava muito magro, estava doente, né? E logo em seguida ele falece. Os Trapalhões são quase um adereço naquele filme. Aí esse filme é lançado, o Supla é o protagonista, a Angélica, apesar de ter o José Alvarenga, o Walter Carvalho, mas é um filme que, para mim, foi o pior de todos, assim. Ele é melancólico. Aí eles param com o filme, voltam depois, em razão da morte do Zacarias, eles fazem o Mistério de Robin Hood, voltam de novo essa questão eles já tinham feito uma referência ao Robin Hood, é a segunda vez, né? Tá. Agora eles fizeram o Mistério Robin Hood, mas aí a Xuxa já estava mais sem graça, já não tinha esse apelo todo. Eles sempre usaram esses caras todos, o grupo Dominó, o Gugu, esses caras todos, eles foram usados mais para pretexto de bilheteria, né? O Dominó era um fenômeno musical. Sim, não, com certeza. O Gugu era um fenômeno na televisão, né? Tanto é que a Globo negociava em levar ele para lá. Então ele usava esses caras todos para tentar turbinar ainda mais a bilheteria. Mas no fim eu também concordo que acaba estragando um pouco e perdendo a essência do que foram os Trapalhões. E eles deixaram, né? Nesses filmes eles não são nem protagonistas, né? Então o filme era Princesa Xuxa e os Trapalhões. Então eles deixaram de ser protagonistas, eram coadjuvantes, né? Ou co-protagonistas, né? Mas o filme que, pelo menos eu, nesse sentido, eu ia ver os Trapalhões. Eu nunca fui pro cinema e falei, vou ver os Trapalhões e a Xuxa. Não. Então, acho que isso acabou atrapalhando um pouco, né? Mas é um outro público também, né? Eles começaram a pensar muito em bilheteria, muito no mercado, e esqueceram um pouco do que foi a essência dos Trapalhões. Aquela essência que eu volto a falar do J.B. Tanco, que foi o que a fase áurea dos Trapalhões, depois com o José Alvarenga, que é dessa escola do J.B. Tanco, mas acaba perdendo um pouco, acho que em razão dos produtores, não sei o que aconteceu ali, para perder aquela verve
iconoclasta dos Trapalhões. Eles começam a ficar muito bonzinhos, assim, né? Eles perdem aquela irreverência. Exatamente. E até essa fase mais Hollywood, né, dos Trapalhões, até hoje é cult, né? É divertida, né? Agora essa fase que tem a Xuxa, a Gugu, assim, nem hoje acho que dá vontade de você assistir, né? Nem engraçado é. Né, que pelo menos essa fase mais antiga pelo menos é engraçado, é curto, é divertido, é feito, né, nas coxas, né, então, mas é legal, é bacana, né? E dos diretores que você comentou, qual que foi o principal diretor assim que trabalhou com que você, na sua visão? Que até o Dedé também dirigiu alguns filmes. Dirigiu. Né? O Dedé é um cara que ainda vão reconhecer o talento dele. É um cara que fazia os filmes dos Trapalhões, aquelas cenas de luta toda, ele não tinha dublê. Era ele que fazia, em razão da formação circense dele. Ele escreveu roteiro, escreveu argumento, chegou a dirigir filmes dos Trapalhões. Ele é um artista completo, é um cara que, por ser o Scala, os caras falam, pô, o Dedé é sem graça. Mas se não fosse ele ali que prepara a piada, pô, como que os caras vão conseguir brilhar? Né? Tinha que ter sempre alguém para ser escada, né? Então, ele leva isso, sempre falam isso, era o mais sem graça dos Trapalhões, mas era o mais importante, porque se o Didi não sacaneava ele, não ia ter a piada, o desfecho da piada, o próprio Mussum, né, o Zacarias. Então, aquele conjunto é como se fossem os Beatles, né, cara? Os caras, John e... Pô, mas espera aí, o cara que toca a bateria, né, é um conjunto todo ali que tem que fazer funcionar. E na direção, eu acho que não só eu, o próprio Renato, o Dedé, falam do J.B. Tanco, que foi o cara que ficou mais tempo com os Trapalhões, que mais dirigiu os filmes, e que deu aquele conceito único que é daquela irreverência, daquela coisa mais rústica, né? Não ter aquele apuro em relação ao enquadramento, o que for. Mas é a fase áurea dos Trapalhões, é o que acho que mais marcou quem assistiu os Trapalhões. Se você tiver na prateleira os 50 filmes lá do Renato, eu tenho certeza que você vai pegar do meio para trás, que são os filmes mais engraçados dos caras. Finalmente chegamos na Serra Pelada. Cheguei, vi, gostei e me bestifiquei, Zé. Só não tô gostando de uma coisa. O que é? Muito homem, só tem homem. Ô, rapaz, nós viemos aqui pra catar ouro, não foi pra catar mulher. É mesmo, eu tô doido pra pegar logo o ouro, vender e tomar tudo de mel. Ei, Zé, o que é, rapaz? Tá doente dos olhos? Não, eu nunca vi uma serra pelada, eu tô com vergonha. Tu teve uma fase que eles se separaram, né? Foi inclusive nos anos 80 mesmo, 83. Né? 83, mais especificamente. Ficaram 6 meses. O que aconteceu? Aí acabaram fazendo filmes separados, né? Tem o Atrapalhando a SWAT, né? Que é o SWAT, ele fez o Trapalhão e ele fez sozinho. Com o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, clássico também. Foi uma questão financeira, né? A questão da porcentagem. Isso eu não consegui apurar, é difícil saber. Mas, pelo que dizem, ele tinha, acho que 50% do lucro, ou 60%, uma coisa assim. E os outros 3 ficavam com 10 e alguma coisa. E eles pediram um percentual a mais, dizendo, pô, isso aqui funciona, eu acabei de falar. São os 4 aqui. Né? Mas ele era o dono da marca. É um cara que colocava o dinheiro dele. Ele criou uma produtora, isso é importante falar. O Renato Aragão é um cara que teve essa preocupação de montar um estúdio, ele fez a RA Produções, assim como o Mazzaropi fez a Pan Filmes, ele fez, então ele montou um estúdio, ele investiu dinheiro do próprio bolso, então era natural que ele tinha o Mussum, o Zacarias e o Dedé, eles entravam como os artistas, eventualmente o Dedé dirigia e tal, mas quem fazia a reunião com o executivo para financiar o filme era o Renato, a produtora dele, então. Daí falou, então vamos ver, vamos se separar, vamos ver se a gente consegue, se um depende do outro aqui. Daí eles fizeram a Demusa, que é D de Dedé, Mu de Mussum, Izar e Zacarias, os 3, que fizeram Atrapalhando a SWAT. E o Renato Aragão fez o Trapalhão na Arca de Noé.
colocou o Sérgio Malandro e tal. Os 2 filmes foram um fracasso. Teve uma questão até de espionagem, dizem, eles não assumem, de um sabe como que está o filme do outro, quando que vai lançar. Torcendo contra. Torcendo contra. Essa guerra, eles não admitem isso, mas teve gente que fala inclusive no livro. E aí quando lançou, foi um fracasso. O programa era reprise. Pô, não tinha sentido, os caras começaram a perder muito dinheiro. Falou, é melhor ficar com um pouco, mas do que isso aqui acabar. E aí eles voltam, tanto é que durou 6 meses, né? Quem foi o grande responsável por fazer com que eles voltassem foi o Beto Carreiro, né? Que além de amigo, atuou em vários filmes dos Trapalhões, era um cara que estava sempre envolvido com eles, tal, e que proporcionou esse reencontro, essa amizade. Eles abraçaram, se emocionaram, falaram, vamos continuar a fazendo filmes. Aí eles fizeram os Trapalhões e o Mágico de Oroz, o Cangaceiro Trapalhão. Que foram sucessos, né? Após essa ruptura. Durou 6 meses, não foi bom para ninguém, para o público, para eles, para ninguém, para a Globo. Eles viram, não, a gente tem que continuar juntos. Aí eu acredito que deve ter aumentado o percentual deles um pouco, tal, e ficaram até o fim da vida, né? Do Zacarias, do Mussum, e depois o Renato e o Dedé continuaram mais um tempo fazendo o programa na televisão. E para você, o que você acha do legado dos Trapalhões em relação ao cinema mesmo, no Brasil? Eu acho que é isso. Sim. Assim, você acabou de falar que você assistiu. Tá aí, você é um legado, eu sou um legado. Eu sempre falo isso, o Selton Mello, quando lançou O Palhaço, ele citou os Trapalhões como uma das referências na formação cultural dele, né? Tem outros caras espalhados aí, que eles formaram plateias, muita gente ia... Eles lançavam os filmes nas férias do final do ano, né, dezembro, janeiro, e no meio do ano, em julho, né, eles sempre tiveram essa questão, essa preocupação mercadológica, vamos pegar a criançada nas férias. Então ele levou muita gente ao cinema. Hoje o que a Disney faz de lançar os filmes nas férias, eles faziam lá atrás. E eles competiam com Tubarão, com 007, e muitas vezes ganhavam, né? É incrível. O cinema brasileiro chegou a ganhar, né? De blockbuster americano. Os caras conseguiram fazer isso. Eles sustentaram o cinema nacional, né? A Embrafilme sobreviveu muito em razão dos Trapalhões, do que arrecadava com os filmes dos caras, né? Então é uma importância gigantesca, não só na formação cultural, eles estão na memória afetiva de milhões de brasileiros, como sustentar uma cadeia, né, no mercado de trabalho muito grande, não só com os filmes deles, mas com outros, né? É legal. E qual que é o seu preferido? Seu filme preferido? Tem algum? Acho que por conta de ser de gostar muito de futebol e de ter sido o primeiro que eu vi no cinema, os Trapalhões do Rei do Futebol, né? O grande Cardeal. O Cardeal, né? O Pelé no gol. Daí faz aquele gol, né? O cara cruza o escanteio e faz o gol de cabeça. Genial. É genial, né? É genial. Bom, gente, então obrigado. Até o próximo Formiga na Tela. Então, curta aí o nosso vídeo, compartilhe. Não esqueça de acessar nossas redes sociais, nosso site também. Um abraço, até a próxima.